Pois é, às vezes no silêncio da noite você fica pensando: é possível se desligar emocionalmente de alguém? Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo Del Colle e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. E por isso mesmo essa abordagem da psicologia é conhecida também como psicologia junguiana. Se você também gosta de mergulhar na psique, do autoconhecimento e também de entender mais sobre o comportamento humano, se inscreve no canal, deixa seu like e aproveita para comentar me dizendo tudo o que você acha, quais são suas opiniões, quais são seus pensamentos, dúvidas, porque eu leio todos os comentários aqui do canal. Seguinte, esse vídeo ele surge a partir do momento onde eu fiquei pensando muito na semana passada, né? Eu estava meio introspectivo, eu mesmo estava introspectivo semana passada, né? Sobre a questão de quando a gente está às vezes com um crush, não tô nem falando de relacionamento longo, crush é algo mais recente, é um contatinho, e às vezes a gente fica um pouco apegado, a gente pensa assim, como que eu posso me desligar dessa pessoa, já que não deu certo, não tem possibilidade de dar certo. E a gente sofre também, né? Não é só em casos onde existe uma relação longa. Bom, aqui no canal a gente já tem um outro vídeo sobre isso, onde eu vou falar sobre o mito da Penélope, né? Da Penélope e do Odisseu, ou Ulisses na mitologia grega e romana. A Penélope, o Ulisses, né, ele vai para a Guerra de Troia e fica por 7 anos, ninguém tem notícia dele, todo mundo acha que ele já morreu. E a Penélope fica esperando ele voltar, né? Então ela tem todo um jeitinho dessa história, só que a gente não fala disso nesse vídeo, né? Tem no vídeo Até Quando Esperar aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo, Até Quando Esperar. E eu acho interessante porque lá a gente está falando de uma separação. E aqui a gente também pega o gancho na parte da separação, mas a gente também pega gancho nas relações que não deram certo, nas que poderiam ter dado certo e não dão certo, nas projeções todas que a gente faz quando a gente conhece alguém. Eu fiz aqui umas anotações porque eu acho que fica mais fácil da gente não se perder no decorrer do vídeo. Mas assim, a gente aqui vai usar a questão da psicologia analítica, então a gente vai falar das questões do inconsciente, a gente vai falar de complexo, a gente vai falar de arquétipo, né? Talvez mitologia em algum momento, não garanto a mitologia, não está previsto, mas vai que aparece aí no meio a questão da mitologia, né? Mas sim, procurem um outro vídeo sobre Até Quando Esperar, porque ali a gente também está falando sobre essa separação, sobre o tempo, né? Quando a gente dá um tempo na relação e a gente não sabe o que fazer, se a gente espera, não espera, porque às vezes tem uma vozinha lá dentro que diz, uma vozinha, né? Uma vozinha lá dentro que diz pra gente assim, espera que vai resolver. Vai voltar. Mas será que volta? Porque lá no mito da Penélope, o Ulisses, o Odisseu, volta, né? Mas na nossa vida nada garante que vá voltar, né? Então, eu acho importante a gente começar a ampliar algumas reflexões aí. Bom, a gente vai falar aqui também sobre a tal da mentalidade da escassez, que eu ouvi essa expressão recentemente num outro contexto, né? Na questão até de bens materiais. Mas eu falei assim, gente, essa questão da escassez, esse pensamento, essa percepção de escassez também está muito associada do porquê que a gente fica apegado às coisas. Então vamos para a nossa jornada, né? Vocês sabem que assim, né? Eu penso muito nos nomes que eu vou deixar aqui para o canal, né? Para vocês, como que eu vou chamar vocês, meus amigos, meus inscritos aqui no canal, né? Pra gente ficar mais próximo, né? E Sunshine é uma palavra que eu gosto muito, mas eu também tô pensando em argonautas, né? Argonautas da psique, cartógrafos da psique, também anotei aqui um outro aqui, depois vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acham. Alquimisters, né? Já que o Jung fala muito de alquimia de forma simbólica, né? Alquimisters, né? Mas alquimistas também, né? Então, vamos lá, depois vocês me contam aí o que vocês preferem, porque enfim, é com vocês que eu tô falando, é o nome de vocês que eu tô dando aqui pro canal, né? Enfim, vamos lá. O primeiro tópico que eu quero conversar aqui com vocês é reconhecendo a própria sombra, projeções de sombra. Ou seja uma pessoa que a gente acabou de conhecer, seja alguém que a gente separou, né? Que teve uma relação longa.
Quais são as minhas projeções de sombra acerca dessa pessoa? Ou seja, quais são as minhas expectativas? E às vezes essas expectativas, elas são minhas. E o que são projeções de sombra? Sombra nem sempre é aquilo negativo. Sombra também é aquilo que eu desconheço sobre mim. Porque a sombra é justamente inconsciente. A sombra é o que faz oposição à luz da consciência. Então, a projeção sombria é aquele movimento, aquele comportamento que eu tenho em relação ao outro, ou ao objeto, mas geralmente em relação a outra pessoa, nesse caso que a gente está falando de relacionamento. E quando a gente tem essa projeção sombria, é a nossa expectativa, o nosso desejo. E é claro que a gente pode desejar, é claro que a gente pode criar expectativa, mas o que é que a gente faz com isso é que é outra história, né? Porque se eu tenho uma expectativa, não necessariamente ela vai, né, se realizar, vai ser daquela forma. Eu tenho acho que um vídeo aqui no canal sobre reciprocidade emocional. Eu vou até pesquisar se eu tenho ou não e gravo esse vídeo, porque eu acho que eu já fiz live sobre isso, porque as pessoas estão confundindo muito a tal da reciprocidade emocional com a responsabilidade emocional, né? Porque a responsabilidade emocional que algumas pessoas falam, né, confundem, é o seguinte: tecnicamente a responsabilidade emocional é eu não ferrar com o emocional do outro, né? Mas o outro às vezes fala assim, tem a responsabilidade emocional, eu te amo tanto, então me ame de volta. Não dá para cobrar reciprocidade, que é esse caminho de mão dupla, né? Mas as pessoas confundem, né? Não é porque eu amo e o outro não me ama que ele está sendo irresponsável. Pelo contrário, muitas vezes ele está se posicionando, a outra pessoa está se posicionando em relação a gente, que a pessoa não quer mais ou às vezes nem quer. Então não é porque eu quero que vai acontecer. Então nesse ponto a gente fala assim da responsabilidade emocional versus reciprocidade emocional. Não dá pra gente se demorar, tem aquele meme, né, aquela frase de internet, não dá pra gente se demorar onde a gente não é bem-vindo. Só que às vezes a gente é bem-vindo, mas não é bem-vindo emocionalmente para uma relação afetiva, né? Então às vezes a outra pessoa não precisa maltratar a gente, a outra pessoa pode ser amistosa, pode ser inclusive um amigo, uma amiga. Às vezes a gente se apaixona por um amigo, por uma amiga, não é verdade? E aí a gente fala assim, nossa, mas você não tá percebendo que você também tá sentindo isso? Às vezes a outra pessoa não percebeu, mas às vezes isso também é uma fantasia nossa, é uma leitura nossa. E aí que está a projeção de sombra. Por isso que eu preciso me conhecer para saber o que é meu e o que é do outro, o qual é o meu sentimento. E se eu estou jogando ele de alguma forma para o outro, achando que o outro tem aquilo que eu gostaria que tivesse, mas se a gente for botar lá no raio-x, na lupa, realmente não tem. Então é disso que a gente está falando, essa projeção de sombra. Então a gente está conhecendo a gente mesmo, quais são os nossos desejos. Quando a gente começa a tomar essa consciência, a gente é impelido a modificar algo. Então será que quando a gente começa a tomar essa consciência do que é meu e que às vezes aquele desejo é só meu, será que a gente também não vai se desligando emocionalmente da outra pessoa? Porque a gente começa a tomar consciência da origem, né? Não que o que a gente sinta não seja genuíno. Sim, às vezes o que a gente sente é realmente genuíno, mas o que é que a gente faz com isso? E se o outro não quer, a gente não pode fazer nada. Eu recebi essa semana uma mensagem de uma amiga, né, que ela recebeu essa mensagem do cônjuge dela, que estava falando justamente sobre a presença, né? Quando eu tô presente com você, eu não te trouxe paz. E agora, quem sabe, na minha ausência, você tem paz, porque eu escolhi você quando a gente estava junto e escolhi você quando a gente não estava junto. Mas se não fluiu, né? O que a gente pode fazer? É a tal da oração da Gestalt terapia. Essa oração, na verdade, não é uma prece, na verdade é uma reflexão sobre, né? Eu sou eu, você é você. Eu tô nesse mundo para viver de acordo com as minhas expectativas. Pera, errei tudo, gente, errei tudo. Eu sou eu, você é você. Eu não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas e você não está neste mundo para viver de acordo com as minhas expectativas. Se os nossos caminhos se encontrarem, será lindo, senão nada há de se fazer. Eu acho que eu falei alguma coisa errada aqui no meio da história, pulei alguma frase, mas é basicamente isso, né? Eu já fiz acho que um vídeo ou uma live sobre lendo essa oração da Gestalt e é muito importante, né? Porque a gente não... expectativa, né? Projeção de sombra é exatamente isso. O que eu projeto no outro, eu quero que o outro viva de acordo com as minhas expectativas. Não vai rolar, não vai estar tendo. É claro que a gente criar uma expectativa é também pensar num planejamento de como a gente vai fazer os nossos projetos, seja um projeto amoroso ou até mesmo de divisão de vida, né, viver junto,
mas a gente também tem que ser flexível e entender que o outro também pode mudar de opinião no meio do caminho. Assim como a gente também pode mudar, mas a gente esquece que a gente também pode mudar. E aí a gente acha que não, e a gente quer aquela certeza, né? E digo aqui cá entre nós, quanto mais certeza a gente acha que tem, mais frágil é o negócio, né? Então é bom que a gente tenha uma dúvida ou outra, né? Porque é saudável, porque entra o respiro, tá bom? Não sei se isso se aplica em todos os casos, mas muitas vezes o que eu vejo é isso, tá? Não dá para generalizar. Número 2, desapego consciente, né? Esse desapego é uma tomada de consciência. É eu ter a consciência de que eu preciso me desapegar e que eu posso sim incluir outros interesses na minha vida, no meu dia a dia, porque o desapego ele vem de dentro, não é de fora, né? Porque a outra pessoa pode até estar sendo rude comigo, brava comigo, mas isso não necessariamente muda o que eu sinto, né? Eu costumo brincar muito assim, né? O coração é muito flexível, sempre cabe espaço para outra pessoa. Às vezes a gente acha que não vai entrar mais ninguém na nossa vida e dá para entrar. Não vou conseguir. Consegue. Temos um vídeo também sobre isso que é, na verdade, uma live. A live sobre a música FODA do Naum, né? FODA é uma abreviação, em inglês se fala FODA, porque é Fear of Dating Again, medo de namorar de novo. Então, se você procurar aqui no canal, tem uma live sobre isso, medo de namorar de novo, que do inglês, né, fica foda. É engraçado, né? E o Naum, na música, ele faz esse trocadilho, né, com o nosso português aqui. Então ele fala é foda. E a gente tem a análise da letra, a gente faz a análise dessa letra, né, nesse vídeo. Então, procura aqui no canal, tem aqui na descrição, vou deixar também para vocês aqui sobre o link da música foda, da live. É uma live, tá, gente? Nesse ponto, a gente começa a falar então da escassez, né? Que é esse medo de não conseguir namorar de novo, né? Será que é tão escasso assim? Será que não tem possibilidade? Será que não vai rolar de novo? Não vai estar tendo? E a gente precisa voltar de novo mais tarde, noutra vida, sei lá? De repente, isso tem uma influência grande, até mesmo dos pensamentos esotéricos, né? Que a gente acaba criando, né? Essa narrativa de alma gêmea, de que só existe uma única pessoa. Eu não estou discutindo aqui se pelo universo ou para quem é do esoterismo, se é isso ou não. Mas esse pensamento, de repente a gente pode ter aí, né? Um único amor, de acordo com as teorias aí que podem ser criadas, né? Mas eu aprendi uma vez com uma cliente minha que ela falava assim: existe o amor da vida e o amor para a vida. E não necessariamente o amor da vida ele vai ser para a vida toda, né? Então essa frase que ela sintetizou uma vez no atendimento eu achei muito potente. Eu não tinha ouvido falar dessa maneira ainda e achei muito criativo e muito pontual. Vocês percebem, em parênteses aqui, como o processo terapêutico da psicologia analítica, ele é um trabalho em conjunto? É um vaso alquímico onde ambos saem crescendo? Eu aprendi com ela isso e olha onde chega. Isso aqui eu falo em diversas lives, né? Diversos vídeos eu acabo mencionando sobre isso e acho muito importante porque a gente pensar nessa questão da escassez leva a gente para uma única pessoa, né? Que é o amor da vida. A pessoa é o único amor da minha vida. Não necessariamente. E se for assim, nada impede a gente de encontrar um outro amor que seja para a vida. Ou amores, né? Já que existe aí hoje em dia, a gente fala muito de poliamor também, relacionamentos não monogâmicos, relacionamentos trisal e tudo mais, né? E não só aberto para um chamego sexual aí com outras pessoas, né? Pode sim, de fato, 3, 4, sei lá quantas pessoas viverem uma relação ali. Eu acho que com uma pessoa só já dá trabalho, imagino com duas, né? Eu sou uma pessoa ciumenta, né? Então, assim, se eu já tenho ciúme de um, eu imagino que é ter ciúme de 2, 3, né? Enfim. Mas, brincadeiras à parte, né? A gente muitas vezes projeta na outra pessoa, né, essa escassez, onde só, assim, não existe outra pessoa que vá me salvar ou que vá preencher completamente, se não for a noção de alma gêmea, né? E aí a gente já tem um problema. Ninguém salva ninguém, não existe esse complexo do salvador, né? Não existe isso. E a gente acaba às vezes achando que sim, existe um salvador, só aquela pessoa vai me salvar, só ela vai me entender, só ela vai me ajudar na minha mudança.
Sim, a gente pode contar com uma rede de apoio em alguns casos para uma transformação interna, mas a transformação interna é aqui, né? É nós com nós mesmo, né? A gente que é o responsável, né? Quem é da época do cheque, lembra do cheque? Não de passar cheque, tá, gente? É do cheque, né? É do banco, é nominal e intransferível. É um exercício que é só nosso. Então, essa transformação interna pode contar com a participação, mas o protagonista é você, sou eu, somos nós os protagonistas das nossas histórias. Né? E sim, a gente vai pensando na narrativa que a gente vai construir e nos ajustes que a gente vai fazendo nessa narrativa de acordo com os eventos que vão acontecendo aí na nossa jornada, né? Então, assim, outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é a ilusão do ego, né? Já que a gente está falando de narrativa. Quando a gente cria essa narrativa de que o outro é indispensável, mas também quando a gente cria a narrativa de que o outro não vai viver sem a gente, que só eu que sei cuidar, só eu que sei o jeitinho que ele gosta do tempero do feijão, né? Só eu que sei dobrar a cueca dele, só eu que sei cuidar, só eu que vou saber fazer, né? Aí a gente entra no complexo da Wendy, né? Lá do Peter Pan, tem um vídeo no canal também sobre o complexo da Wendy. Ou síndrome de Wendy, né? Porque síndrome, geralmente o pessoal fala síndrome de Peter Pan, síndrome de Wendy. Geralmente síndrome está muito associado com patologia. E não existe essa doença, síndrome de Peter Pan, síndrome de Wendy. A gente pode chamar de complexo porque refere a uma história, a uma imagem arquetípica, né? Tudo que é conto refere a um arquétipo, né? Porque é uma imagem arquetípica. É uma imagem, é uma ilustração de como aquele complexo age, de como aquele arquétipo age. Arquétipos são formas e formas universais de comportamento. Por exemplo, Peter Pan é aquele, né, que não quer crescer, né? Então a gente tem na psicologia analítica o pur eterno, né? O pur a eternos, a criança eterna, que pode ser entendido, dentre outras histórias, o tal do Peter Pan. E a Wendy é seu correspondente, né? Sua parceira aí, né? Se a gente for levar para outra mitologia, nós temos Narciso, sim, do narcisismo, Narciso e Eco. Eu quero fazer um vídeo sobre Narciso e Eco, talvez eu faça ainda para os próximos dias Narciso e Eco, porque Narciso pode ser entendido como uma espécie de pur, né, como adulto que não cresce, e a Eco, né, que era a ninfa que era apaixonada por ele, e daí que vem o nome Eco, quando a gente está nos ambientes aparece o Eco. Eu quero fazer o vídeo aqui para vocês. Comenta aqui se vocês querem um vídeo sobre Narciso e Eco. Porque eu acho muito importante, porque é um par complementar, disfuncional, obviamente, né? Mas a gente vai criando essa narrativa de que o outro não vai viver sem mim. E aí a gente vai contando pra gente essa mesma história, e é difícil quando a gente percebe que o outro vive bem, às vezes até melhor sem a gente, né? Dói no coração, gente. Aí a gente faz chantagem, aí ouve música, aí como diz a Adele, quer tacar fogo na chuva. Enfim, a gente faz e acontece, né? Porque, na verdade, a gente precisa lidar com esse amadurecimento, né? Tem livros que falam sobre Ninguém é de Ninguém, por exemplo, né? Tem lá na literatura espírita até o título, Ninguém é de Ninguém. Porque a gente não pertence ao outro e o outro também não pertence a gente. Somos livres. Embora, às vezes, a gente assumiu um compromisso e esse compromisso a gente sabe que pode mudar. Com responsabilidade emocional, mas sempre entendendo a reciprocidade emocional. Ah, mas a gente é amor de outra vida. Aí complica mais a história, né? Porque ninguém sabe de fato, né? A gente às vezes tem essa percepção. E se você acha que é, não sou eu que vou dizer. Mas a gente precisa entender o agora. A Gestalt terapia, lá a minha abordagem anterior da psicologia analítica, é a abordagem do aqui e agora. Então o que a gente tem na mão é isso. Então a gente precisa lidar com aquilo que a gente tem na mão, né? E continuar visualizando horizontes, porque às vezes a gente não pensa em possibilidades. Tudo que a gente está falando aqui é sobre visualizar possibilidades e às vezes a gente ignora que as possibilidades existam, né? Porque a gente teima com aquilo, né? A gente empaca naquilo e não desapega mais nem por decreto. E aí sofre. Sofremos, não é só você, se você passa por isso, comenta aqui, mas às vezes a gente passa, né? Eu passei, quando eu coloco lá o vídeo sobre a Penélope, às vezes eu tô falando da outra para as pessoas não percebem que sim, eu vivenciei o mito da Penélope, né? O complexo da Penélope por muito tempo na minha vida, inclusive até mais do que deveria, né? Mas assim, a gente vai pra terapia, a gente se trabalha, né? Mas tudo existe um tempo, né? Mas eu acho que eu consegui, de fato, transformar isso na minha vida pessoal, o dia que eu tava fazendo pós de arte terapia e o Valdemar Magaldi deu uma técnica de argila. E a minha escada que eu fiz, acho que tá
Cadê? Tá aqui atrás, gente. Aqui atrás, ó. Tá aqui atrás, acho que não dá pra vocês verem. Tá atrás dessa plantinha. Desta plantinha aqui, ó. Aqui, ó. É atrás dessa plantinha. E ali tá a escada, não dá pra ver. Mas não tem nada a ver com a Penélope, mas é a representação de um sonho. E ali, sim, eu ligo com a história da Penélope. E depois eu fiz uma outra atividade com a Ana Paula Maluf, acho que foi com a Ana Paula Maluf, uma atividade de costura, onde sim eu fiz também uma expressão artística, né, do inconsciente ali, contando o mito da Penélope, ou foi com a Daniela Eusébio, talvez tenha sido com a Daniela Eusébio. Lá no IGEP eu faço, para quem pergunta, eu faço pós-graduação em arte terapia no IGEP, Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, onde eu fiz a psicologia analítica também, a especialização também. Então eu sempre recomendo. Quem me pergunta, eu acabo recomendando esse porque é onde eu frequento, é onde eu me especializo, tá? Por fim, né, a plenitude, né? Assim, a gente compreender que a nossa vida é uma jornada, o processo de individuação. Né? A nossa transformação começa do dia que a gente nasce ao suspiro final, quando a gente fecha os olhos pela última vez. Ou não, né? Às vezes não fecha o olho, né? Gente, é por isso que às vezes eu cancelo meus vídeos, né? Porque às vezes eu falo umas besteiras assim, umas palhaçadas, umas patifaria. Mas vamos falar do suspiro final, que eu acho que fica mais poético. E aí a gente tá vivenciando o quê? O processo de individuação, que é a gente se tornar indivíduo, que é a gente conhecer todas as nossas questões internas que são permeadas de opostos. Né? Onde às vezes eu acho que eu estou muito frágil e vulnerável diante de uma perda, mas eu também tenho o oposto, arquetipicamente eu também tenho o oposto. O Jung coloca que temos os opostos dentro da gente, né? Então eu também tenho essa força para a superação. Se eu tenho o apego, eu também tenho o desapego, mas eu preciso trazer esse desapego para a luz da consciência, entender, talvez buscando inspiração em outros momentos da minha vida, como que eu desapeguei, porque o desapego, estando na sombra, ele não tem força psíquica suficiente para emergir para a luz da consciência. Então é isso, eu queria perguntar para vocês se esse vídeo fez você refletir em algo, né? Se você está refletindo sobre isso, estou até passando o olho aqui para ver se ficou alguma coisa para trás. Se esse vídeo fez você refletir, deixa seu like, comenta. Eu leio todos os comentários, né? Aproveita, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda ou inscrita, né? Me deixa também de onde é que você tá falando, né? Eu gosto de conhecer meus inscritos, quando vem comentários assim falando um pouquinho mais, eu sempre gosto de saber mais quem são as pessoas que estão aí do outro lado conversando comigo. Aproveita para me seguir no Instagram também. Tudo tá de nome novo, né? O Instagram tá de nome novo, Rodrigo Del Colle agora. Era o Rodrigo César Psi, né? Mas eu troquei o nome. O site também não tá mais R César, tá rodrigodelcolle.com.br, né? E me conta como tá pra você essa história toda, se você tá refletindo sobre isso, né? Vamos junto? Bora que bora? Então, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!